A gente está, segundo a nossa divisão aqui, né? A gente finalizaria esse primeiro tópico dos traços ontológicos gerais do estranhamento, entre a página 615 e a página 637. Ali, entre a página 614 e 615, o Lukács está falando dessa relação do pôr teleológico primário com os pores teleológicos secundários, citando o exemplo da arte como praxis ideológica. O pôr teleológico primário, ali querendo se referir ao trabalho mesmo, né? Ou seja, um trabalho no sentido aí da mediação do homem com a natureza, criando valores, né? Seria o modelo desses pores secundários. O trabalho já seria o pressuposto, porque os pores secundários já pressupõem a existência do trabalho. Mas o fato do trabalho ser modelo não pode nos impedir de compreender que o que caracteriza os pores secundários é também os elementos que os diferenciam do trabalho. Então não é simplesmente derivar tudo do trabalho. O trabalho é modelo, mas há uma diferença também desses pores, dessas demais formas de praxis, né, em relação ao trabalho. E aí o Lukács, na verdade, ele está trazendo aqui a arte, porque o que ele está querendo afirmar aqui? Que há tendências no sentido da superação do estranhamento, ou seja, tendências no sentido do gênero para si, ou da generidade para si, que se apresentam ao longo dos processos históricos. Então, assim, ao longo dos processos históricos, você tem sínteses dos pores que vão constituir ali uma totalidade, onde você tem ali o gênero em si, ou a generidade em si, mas nisso já há tendências ali no sentido também do gênero para si. Então, ele está aqui tentando falar de uma distinção entre o trabalho e, por exemplo, a arte como praxis, né? Trazendo elementos do modelo do trabalho, mas ao mesmo tempo também trazendo os elementos que diferenciam, por exemplo, a arte do trabalho. Então ele vai colocar, em ambos os casos, tanto na arte quanto no trabalho, por exemplo, é necessário uma reprodução verídica da realidade para que se tenha êxito. Mas no caso do trabalho, se trata da confecção de um objeto útil, a realização de tarefas concretas. E a apreensão da realidade se volta para a maneira de tirar dela o melhor proveito possível, enquanto o objeto da arte deve ser toda a realidade referente ao homem. No que se refere ao valor, no caso do trabalho, ele se distingue nitidamente de acordo com o critério da sua utilidade ou inutilidade, enquanto na arte o campo da possibilidade do valor ou não valor é extraordinariamente dilatado. Enquanto no trabalho o valor está rigidamente vinculado ao tempo, no caso da arte é possível um efeito que perdure por milênios. Aí ele avança um pouco mais, por exemplo, para dizer que no caso do trabalho, mesmo que você esteja em relações estranhadas, mesmo que esse trabalho esteja subsumido em processos aí de estranhamento, o produto desse trabalho pode ser da maior utilidade social. Então, haveria uma certa neutralidade nesse produto do trabalho, mesmo que ele esteja subordinado a relações estranhadas, mesmo que ele esteja engendrado ali em relações estranhadas. Enquanto a arte, a autêntica arte, sempre tem um direcionamento permanente e imanente contra o estranhamento. De certa maneira, o Lukács coloca, né, a praxis artística aí ao longo da história, já contendo em si um direcionamento no sentido de enfrentar o estranhamento, um direcionamento no sentido do gênero para si, que transcende o gênero em si, que transcende a mera particularidade. Ou seja, isso para demonstrar que projetar a superação do estranhamento não é simplesmente a idealização de um futuro possível ou de uma utopia possível. Já há tendências nesse sentido no próprio processo sócio-histórico. O próprio processo, a própria gênese do ser social, eu diria, pensar a relação entre prévia ideação e objetivação, já contém ali um para si, que vai no sentido de superar o estranhamento. Então, assim, tanto na gênese quanto ao longo do desenvolvimento do processo histórico, já há tendências no sentido da superação do estranhamento. Então, não é a mera idealização de uma possibilidade, de uma utopia, de um futuro, né? Não, são tendências que já estão contidas no próprio processo sócio-histórico. Então, a arte sempre se volta para essa desfetichização. Ela tem um direcionamento permanente e imanente contra o estranhamento. E aí,
pensar a fetichização, a gente pode voltar antes, quando o Lukács estava falando do cotidiano, quando ele estava falando do fenômeno, vários elementos ali, né, quando ele está debatendo fenômeno e essência, né, enfim. Então ele vai colocar que o artista contempla o mundo com olhos de sua autêntica individualidade. Ele tem ali uma intenção que se volta para a generalidade para si, o gênero para si. E a mímese artística constrói um mundo que combate o estranhamento, mesmo que a concepção do artista seja conservadora ou reacionária. E aí ele vai citar o próprio Engels falando sobre Balzac, né, ou Lenin falando sobre Tolstói. Essa própria imanência no sentido do gênero para si, que já está contida na praxis artística, demonstra que o estranhamento não é uma fatalidade, é algo que o próprio gênero humano, no seu processo, tem em si tendências no sentido da sua superação. Então, assim, o Lukács está trazendo como base a totalidade dos processos de trabalho, da produção e reprodução da vida ali na base, né, nessa dimensão mais econômica, mas não apenas econômica, que constitui, de certa maneira, o gênero em si. Mas o gênero para si pode ser expresso, por exemplo, na praxis artística, quando ela tenta confrontar o estranhamento. Não apenas nela, claro, né? Aqui são apenas tendências, até ideais, né? Que apontam nesse sentido. A realização do gênero para si passaria, inclusive, pela transformação das condições objetivas, né? Da estrutura social, inclusive. Então, nesse processo da praxis artística, por exemplo, ele diz o Lukács, né? Balzac, um homem com simpatias reacionárias de cunho monarquista, torna-se o grande crítico sintético da civilização capitalista. E Tolstói, um aristocrata que nutre simpatias sentimentais pelos camponeses, torna-se porta-voz de um humanismo democrático plebeu e chega a uma crítica demolidora da sociedade de classes, né? Então, assim, no caso da praxis artística, ele até traz o Marx falando, né, que os sentidos se tornam teóricos. Então é como se o sentimento desses autores, ao inspeccionar a realidade para produzir a mímese artística, fosse um sentimento que expressasse as grandes contradições do seu tempo e as tendências para a sua superação e para confrontar o estranhamento. Então o Lukács vai dizer que as obras de arte que ficam só no âmbito do imediato e do particular envelhecem rapidamente, enquanto as obras de arte que se elevam acima do particular e da imediaticidade, no sentido de apontar para o gênero para si, a generalidade para si, podem perdurar por milênios. Creio que isso vai no sentido de expressar as grandes contradições do seu tempo e já há tendências para o futuro contidas nessas próprias contradições. Então, a simples atitude sensível particular perante o mundo abriga dentro de si a possibilidade de crescer para o não particular. Então, assim, nessa relação entre indivíduo e gênero, mesmo que a generalidade em si faça com que os indivíduos permaneçam no nível da particularidade, ela ao mesmo tempo gera espontaneamente campos de ação de possibilidades para a generalidade para si. Eu acho que tem alguns pressupostos que ele já vinha trabalhando antes que servem para compreender um pouco o que ele está querendo falar, né? Por exemplo, desenvolvimento das capacidades versus desenvolvimento da personalidade, ou reino da necessidade e o reino da liberdade, né? Então é como se assim, você tem uma síntese na totalidade social, se for pensar o gênero em si, onde ali você sana o reino da necessidade, onde ali você desenvolve essas capacidades. Mas isso pode sacrificar a personalidade, as personalidades, isso pode engendrar formas de estranhamento. Mas ao mesmo tempo, como você tem essa relação entre indivíduo e gênero, né, nesse âmbito da generalidade em si, também há tendências no sentido da generalidade para si. Ou seja, tendências no sentido da emancipação humana, tendências no sentido de enfrentar o estranhamento. Na página 617, o Lukács vai colocar a praxis do processo de trabalho, a praxis puramente econômica, no âmbito da generalidade em si. E as tendências econômicas se impõem propondo tarefas aos homens singulares que estes, sob pena de ruína, só podem solucionar de modo bem determinado e economicamente prescrito. Ou seja, nesse âmbito do reino da necessidade, do desenvolvimento das capacidades.
Essa praxis puramente econômica, que opera no âmbito da estrutura, determina em última instância, mas ao mesmo tempo também se confronta com a superestrutura. Há um desenvolvimento desigual na relação da estrutura com a superestrutura, mesmo que a estrutura determine em última instância o caráter da superestrutura. O que você poderia chamar de formação social, e o Lukács utiliza também esse termo. O conjunto da estrutura e da superestrutura te dá uma formação social. A estrutura determina em última instância, mas há aí também o desenvolvimento desigual. Um exemplo seria a recepção ou não recepção do direito romano, o que demonstra a possibilidade de compreender, a partir de Lukács, a gênese e o desenvolvimento histórico do direito, para além de uma perspectiva estruturalista que fique só no âmbito da contemporaneidade capitalista, sem compreender essa gênese e esse desenvolvimento histórico. Tem todo esse debate da tradução, porque a alienação aqui nessa tradução aparece no sentido do que a gente poderia também chamar de exteriorização, por exemplo, né? Ou seja, a alienação aqui nessa tradução aparece como algum nível de perda de controle ou de exteriorização que, na verdade, pode ter tanto uma dimensão positiva quanto negativa, mas que tem a ver com exteriorização mesmo, ou seja, com o processo intrínseco mesmo, a qualquer objetivação. Você sempre tem uma unidade indivisível entre objetivação e exteriorização, ou objetivação e alienação, né, segundo essa tradução. E o estranhamento é que nessa tradução aparece como um processo sócio-histórico que não é uma fatalidade e que há a possibilidade da sua superação, né? Então tem essa questão da tradução também, que é até uma questão que eu quero colocar para o Jesus depois, as várias possibilidades que tem ali para objetivação, até aparecem ali vários termos, né? Objetivação, objetivações, que aí eu fiquei em dúvida, assim, né? Como diferenciar, porque da minha compreensão ali eu só compreendi objetivação, objetivações mesmo, assim, né? Não consegui compreender diferentes sentidos da própria categoria objetivação. Então, como a gente viu antes, né? Em toda objetivação há algum nível de perda de controle. Mas essa exteriorização, que aqui está traduzida como alienação, não se confunde com o estranhamento enquanto um fenômeno sócio-histórico. Ao afirmar que só existem indivíduos em sociedade, o Lukács se contrapõe à ideia de uma individualidade humana espiritualmente isolada, de um ser sui generis que pudesse existir independente do ser social. No sentido da própria afirmação do Marx lá no prefácio de 1859, né? O ser social determina a consciência, não é a consciência que determina o ser social, ou seja, não há uma consciência em abstrato, não há uma consciência a priori. O que determina a consciência é o conjunto do seu ser social, nos processos da sociabilidade. Aí ele vai fazer uma crítica aqui à ética do Kant, né? Que ele projeta uma ética independente da sociedade que teria validade para todos os seres racionais. Ele vai dizer que isso não sobrevive a uma crítica ontológica, né? Uma crítica radical ontológica. O Kant postula uma ética que seria válida para todos os seres racionais. Né? Aí o Lukács vai dizer que isso é uma abstração logicista e que se coloca acima das contradições e acima da própria processualidade histórica. O Kant idealiza um mundo racional isento de contradições. Ele desfigura o fundamento do ser e nega, inclusive, as tendências no sentido da generidade para si. Então, o Lukács está afirmando aqui, né, a importância da gente se concentrar nessa dialética real de objetivação e exteriorização, né, ou de objetivação e alienação, considerando o desenvolvimento das capacidades e o desenvolvimento da personalidade humana, deixando de lado qualquer tentativa idealista de isolar a ética individual do seu chão histórico, social e ontológico real. Então, esses processos subjetivos sempre se dão no contexto de uma objetividade determinada ontologicamente, determinada pelos processos sócio-históricos, né? Não tem uma subjetividade que paira acima desses processos. Aí o Lukács vai falar de uma certa preponderância da exteriorização ou da alienação na objetivação. A subjetividade particular, ela é superada nesse âmbito da generalidade em si. E nisso surge uma forma elevada de subjetividade dissolvida na objetivação. Estava comentando no início que essa parte é bem densa, mas é como se você tivesse uma síntese, é aquela síntese dos pores individuais, né? Então, assim,
uma síntese dos pores individuais na totalidade, mas aqui ainda no âmbito do gênero em si, não ainda do gênero para si. Lukács chama atenção para o fato de que o estranhamento é só um dos fenômenos da socialização. O estranhamento não pode ser considerado como a única objetivação do processo social. E o erro de Hegel estaria em identificar estranhamento com objetividade e objetivação. Então, ou seja, a posição do Lukács aqui, que seria também a posição do Marx, é identificar o estranhamento como um processo sócio-histórico, e não como algo que está ali intrínseco a toda objetivação humana. Então, você tem formas de transição entre as objetivações da generidade em si e da generidade para si, em conexão com a personalidade particular e a personalidade não mais particular. Então, a gente está sempre aqui no âmbito do indivíduo e gênero. Essa relação entre prévia ideação e objetivação que já está lá na Gênese, só que como depois você aprofunda a divisão social do trabalho e aí você engendra relações de estranhamento, isso faz com que o gênero para si agora não consiga mais se realizar plenamente. Mas ele continua ali vinculado num processo do gênero em si, e continua havendo tendências no sentido do gênero para si. Ou seja, ele está argumentando isso para mostrar que projetar a superação do estranhamento não é simplesmente idealizar um futuro, mas é entender que há tendências no sentido de superar o estranhamento no próprio processo sócio-histórico. Na objetivação, há uma preponderância da alienação ou da exteriorização, e isso não garante a vitória da generidade para si. As formas ideológicas que operam no sentido de dirimir conflitos podem acarretar tanto objetivações da generidade em si, como da generidade para si. Aqui retoma a concepção de ideologia que ele defende aqui na ontologia. Retomando também lá no Marx, formas de consciência sobre as quais os seres humanos tomam consciência dos conflitos e lutam para dirimi-los, ou lutam para resolvê-los, ou levam até o fim, operam na realidade e cumprem uma função social, independente de se são mais ou menos falsas nos seus postulados. É que nem o Deus da chuva vai mandar chuva se a gente não cortar as árvores. Isso opera ali, tem uma função social, independente de ser mais ou menos falsa, enfim. Mas, ou seja, não coloca ideologia aqui só como falsa consciência, e por ter uma compreensão ontológica, entende a ideologia operando na realidade. Ela se torna ideologia a partir do momento em que move, se não são meras idealizações, mas a partir do momento em que move forças sociais no sentido de dirimir conflitos é que se torna ideologia. Mas ele está dizendo aqui, ou seja, você pode ter ideologias que tentam dirimir conflitos no sentido simplesmente de manter essa generidade em si, mas você pode também ter ideologias que movem forças sociais no sentido de dirimir conflitos, apontando para a emancipação. Então você pode ter tanto umas quanto outras. Tanto aquelas que operam no sentido revolucionário, quanto aquelas que não operam. Muitas filosofias, obras de arte e decisões éticas da vida ao longo da história não se elevam necessariamente acima do nível da generalidade em si. Há muitos casos em que essas formas ideológicas percebem a generalidade em si como a única forma possível de existência e se direcionam de modo mais ou menos consciente para a promoção do desencaminhamento, do rebaixamento da personalidade, a mera particularidade e a consolidação do estranhamento. Aí o Lukács vai afirmar que muitas formas ideológicas de exteriorização, que sob condições formais costumam promover a formação, a consolidação da generalidade em si, podem desempenhar funções importantes e muitas vezes até decisivas no sentido do seu ser para si. Isso é interessante, Ou seja, você tem que considerar aquilo que já opera no âmbito da generalidade em si, se você quiser projetar mediações ou se você quiser influir aí no processo das formas ideológicas no sentido da emancipação. Claro, porque não é a simples negação do que está colocado. No que está colocado já há tendências também da generalidade para si. Aí ele vai citar, por exemplo, a arte antiga, que estava vinculada com a cidadania da polis, adquire uma tendência resoluta para a generalidade para si, mesmo a polis sendo uma sociedade escravista. E ele cita também essa negatividade, ele fala também dessa negatividade. Então, o papel conservador da tradição, quando você tem uma transformação da estrutura econômica, pode apresentar uma tendência no sentido do para si ou uma tendência no sentido do em si.
Olha o que ele está afirmando aqui, que até o papel conservador da tradição pode também apontar no sentido emancipador. Eu fiquei pensando nos debates atuais sobre a utopia camponesa, né? Até que ponto a utopia camponesa pode apontar no sentido reacionário ou talvez apontar no sentido emancipador. Não que o camponês vá dar conta desse processo, né? Quem vai dar conta é o proletariado, mas, né, enfim, complexo. Mesmo sendo fruto de um mal-entendido, a glorificação dos homens da polis operou como uma ideologia necessária para dar à transformação do absolutismo feudal em sociedade burguesa o necessário impulso histórico universal. Ou seja, a burguesia glorificou a polis para projetar a superação do absolutismo e do feudalismo. Mesmo isso se tratando de um mal-entendido, que ali também havia elementos negativos, enquanto uma sociedade escravista, né? Mas operou como ideologia e cumpriu essa função social, de impulsionar ali o processo da Revolução Burguesa. Então, mesmo falsas, as ideologias operam na realidade e cumprem uma função social. O direito, predominantemente, é um instrumento para validar o status quo econômico vigente, não indo para além da generalidade em si. Mas mesmo no direito, há uma intenção voltada para o ser para si como possibilidade. Então, seria decisivo identificar nos processos históricos como e quando sucede, de fato, uma atuação exemplar a favor da generalidade para si. É interessante pensar o direito formal burguês, que afirma uma universalidade formal, que a gente sabe que não é substantiva, né? Mas ele idealiza ali, né, uma universalidade formal, e nessa universalidade formal, né, do cidadão, de todos são iguais perante a lei, né, há uma intenção no sentido do gênero para si, mesmo que na objetividade você não tenha isso. Na objetividade, né, você tem uma sociedade de classe. O estranhamento constitui apenas uma forma importante no processo de opressão do ser do homem, mas nem de longe é a única. Então não dá para ficar só no âmbito do combate ao estranhamento. Até porque tem formas de dominação e de exploração que são objetivas, né? Embora o estranhamento está muito entranhado nelas também, né? Creio eu. Então não se trata de situar o estranhamento como algo especial, como um campo especial situado à parte do conjunto das relações sociais, nem como uma condição humana dada para todo sempre, que pudesse estar além da luta de classes em virtude do seu caráter universalmente humano. Não existe luta de classes em que o pró e o contra, perante cada forma importante do estranhamento, não tem uma importância direta ou indireta. E aí o Lukács também chama atenção, para evitar simplificações formalistas, é necessário sempre recorrer a uma análise concreta da realidade concreta, né? Então, assim, o conhecimento mais exato possível da situação histórica no seu ser propriamente assim. Não se pode pensar num estado de coisas estático. É necessário uma análise concreta, considerando de onde e para onde. Ou seja, até um debate que a gente estava fazendo recentemente, né? Ou seja, onde estamos agora, por exemplo, do ponto de vista da possibilidade de emancipação, né? Ou seja, que mediações é possível estabelecer diante da situação atual? Me parece que ainda estamos muito longe, né? Então, tem que considerar esse de onde para onde. Os estranhamentos mais importantes, afirma Lukács, têm estreita relação com as relações contemporâneas de exploração. Então, ele não está descolando. Ele está dizendo que o estranhamento não é a única forma de opressão e não está descolando das relações contemporâneas de exploração. Aí o Lukács vai mostrar que o Marx, lá no Salário, Preço e Lucro, o Salário, Preço e Lucro está abordando a luta de classe sindical, falando sobre o tempo de trabalho. Na essência, afirmando a mesma concepção que ele já estava afirmando lá atrás no Manuscritos Econômico-Filosóficos. O tempo de trabalho predominante na atualidade como uma forma marcante de estranhamento. É interessante que desde o início do capítulo ele está fazendo essas relações da obra de juventude do Marx com a obra madura, inclusive para se contrapor à ideia de que haveria uma cisão, né? Haveria uma cisão entre o jovem e o velho Marx, né? A maturação de uma mesma concepção. Você pega na ideologia alemã, ao criticar Feuerbach, Marx e Engels falando da necessidade de fazer a crítica do céu na terra, né? Ou seja, não basta negar a religião, é preciso superar uma condição de exploração, de alienação que torna necessária existir a religião. Mas ele está trazendo essa base terrena
do próprio estranhamento religioso, que aparece no manuscritos, né, que aparece no manuscritos ali, muito nitidamente. Você tem ali o estranhamento no processo de trabalho e o estranhamento religioso se relaciona com isso. E depois lá no Capital vai aparecer de novo. Lá no capítulo 23, por exemplo, né, da Lei Geral da Acumulação, tem um trecho que o Marx faz a mesma relação do estranhamento religioso com o estranhamento no processo de trabalho que ele já estava fazendo lá no manuscritos, né? Então, de fato, na essência, se afirma a mesma concepção, mesmo que muito mais adensada, né, muito mais maturada. Então, assim, um trabalhador do século XIX poderia considerar a jornada de 12 horas como um destino humano universal. Assim como hoje um trabalhador pode considerar a sua manipulação pela organização mega capitalista do consumo e das prestações de serviço como um estado de bem-estar humano finalmente alcançado. Interessante como já tem elementos contemporâneos aqui, né? Essa captura da subjetividade, no sentido de enfrentar as crises, estimulando o consumo, esse crescimento do proletariado de serviços. Então tem vários elementos aí contemporâneos que aparecem aqui na ontologia, né? Esses dois modos de estranhamento, mesmo que tenham diferenças de forma, correspondem às mesmas finalidades socioeconômicas do grande capital. Enquanto mais intensamente o estranhamento se apodera da vida interior do trabalhador, melhor funciona a dominação do grande capital. Então, elementos importantes aí para a gente pensar o capitalismo manipulatório contemporâneo, porque essa captura da subjetividade houve toda uma complexificação desse processo, né? E aí, como enfrentar isso? Talvez aí esteja um grande desafio, um processo contra-hegemônico, né? Como enfrentar essa captura da subjetividade? Aí o Lukács vai afirmar, né, para o movimento revolucionário dos trabalhadores, para o seu despertar, a promoção e a maior organização possível do fator subjetivo, desmascarando o estranhamento, a luta consciente contra o estranhamento constitui um momento importante, mas apenas um momento da preparação para fazer a revolução. Aí o Lukács vai citar o Lenin em O que Fazer, quando está falando do antagonismo entre a espontaneidade da classe trabalhadora nas suas lutas e o estado consciente. Esse antagonismo não é meramente psicológico, ele tem um conteúdo social. No âmbito da espontaneidade, a gente tem a reação imediata ao ser e ao devir do processo econômico, na luta por maiores salários, por redução da jornada de trabalho, etc. Essas lutas raramente atingem, de modo decisivo, a função da jornada de trabalho como meio de estranhamento. Aí o Lukács relaciona aqui o debate do Lenin com a categorização que ele está trazendo, né? A consciência que surge dessa reação e dessas lutas espontâneas permanece no nível da generidade em si. E aí, quando contrapõe essa espontaneidade a um estado consciente, aí é que pode apontar para a generidade para si. Que aí é quando você atinge o conhecimento, o combate prático do sistema capitalista enquanto totalidade. E aí o Lukács vai concordar com o Lenin que é impossível que esse estado consciente surja espontaneamente da classe trabalhadora. Ele precisa ser trazido de fora até ela. E aí ele se converte em autoconhecimento de classe. E ele vai comentar também que, para esse estado consciente, as diferenças de classe no que se refere à origem dos que se tornaram revolucionários não tem qualquer importância, né? O Lukács enfatiza a relação entre o homem singular e a totalidade, entre indivíduo e gênero, nesse diálogo com Lenin. Mesmo que Lenin, na sua análise, aparentemente não parta da pessoa singular. A relação entre o homem singular e a totalidade das determinações sociais é fundamento de toda generidade para si. Então, a partir das exposições do Lenin, o Lukács está tentando concluir que o caminho que vai da espontaneidade à consciência deve ser percorrido pessoalmente por cada homem singular. Aqui que tem uma questão, porque assim, o Lukács está chamando a atenção para o âmbito da singularidade da individualidade. Mas, ao mesmo tempo, ele está se contrapondo às concepções que simplesmente confrontam individualidade e sociedade. Então, a saída que ele está apontando não é ficar no âmbito da individualidade. Me parece que o Lukács está tentando afirmar aqui é que, assim, indivíduo é o ser social, mas o próprio ser social, concretamente, só pode ser o conjunto dos indivíduos. E aí, para você considerar esse ser social concretamente, você precisa pensar o conjunto dos indivíduos. E como estabelecer mediações com essa subjetividade do conjunto dos indivíduos.
Aí ele vai demonstrar assim, ó, que no escravismo, lá na economia escravista da polis, como ele já citou, houveram algumas tendências ali que apontaram no sentido do gênero para si, apesar das limitações daquela sociedade escravista. Depois aquilo se desagregou. Com essa desagregação, você vai ter a constituição do homem privado, né? Essa própria ideia do homem privado, e que aí o cristianismo vai, inclusive, cumprir uma função social diante do estranhamento que surge, né? Com esse homem privado. Vai demonstrar como que no feudalismo, por exemplo, e no escravismo também, a sua condição naquele estamento ou naquela classe já estava dado de maneira natural social, ou seja, você nasceu ali naquele estamento e vai morrer ali. E o feudalismo, ele institui politicamente essa condição permanente dos estamentos, formalmente no âmbito do Estado, inclusive. Diferente da sociedade burguesa, que formalmente, no âmbito do direito do Estado, ela proclama uma igualdade formal, nessa idealização do cidadão. Mas essa idealização do cidadão não corresponde ao homem real concreto. O homem real concreto só aparece no âmbito do privado. E o homem, para além desse privado, só aparece nesse formalismo do cidadão do direito burguês, que ele está resgatando no Marx também esse debate. Mas é uma compreensão que já está no Marx, né? Ou seja, a anatomia da sociedade civil está nas relações econômicas, então tem que considerar a produção e a reprodução da vida, ser inorgânico, orgânico e social, a ciência da história que o Marx e o Engels defendem lá na ideologia alemã, que englobaria tanto a história da natureza quanto a história da humanidade. A partir do momento que a humanidade se faz presente, ambas estão entrelaçadas, né? Enfim, está resgatando isso, né? Aí ele vai fazer uma crítica à Segunda Internacional, colocando que ela mistura um materialismo mecanicista com um subjetivismo voluntarista por influência de Kant. Então você tem um materialismo mecanicista no campo do puramente econômico, que eu lembro que nos capítulos anteriores o Lukács colocou que a Segunda Internacional colocava a economia como se fosse uma espécie de segunda natureza, ou seja, como se tivesse uma tendência ali de por si só os processos já se desencadeiam e derivam no socialismo, por exemplo. E aí o Lukács está falando da necessidade de restaurar as proporções corretas dessas diferentes dimensões. Então, assim, a estrutura em relação à superestrutura. Qual que é a proporção correta aí para considerar? A estrutura determina em última instância, mas a superestrutura tem uma relativa autonomia, mas os processos subjetivos também podem influir na própria estrutura, inclusive. Uma luta que conquista a redução da jornada de trabalho, mesmo que ainda esteja no âmbito do gênero em si, impacta na estrutura, impacta na dinâmica econômica. Então, para resgatar essas proporções corretas, você teria que retornar a Marx, para resgatar essas proporções corretas. Essa dimensão da personalidade se desenvolve sim no plano ideal, mas ela é inseparável do ser objetivo. Ela constitui um momento significativo do ser social como um ser objetivo. Mesmo que essa transição da particularidade para se elevar acima da particularidade, do ser em si até o ser para si, da generalidade em si até a generalidade para si, mesmo que ela se efetue num plano puramente ideal, como um movimento dentro da consciência do homem singular, ela é um componente socialmente produzido, socialmente efetivo da vida social. Então ele está querendo dizer que há tendências subjetivas que apontam no sentido da emancipação ao longo da história, que apontam no sentido de enfrentar o estranhamento, que apontam no sentido do gênero para si. E elas também são condicionadas pelos processos objetivos de desenvolvimento de forças produtivas, que entra em contradição com relações de produção, que abre uma época de revolução, né, e assim por diante. Essa transição dá ensejo a pores teleológicos socialmente significativos e efetivos. Portanto, a base para compreender a dissociação entre consciência particular e consciência não mais particular está no conteúdo social dos diferentes estágios da praxis. Então, tem que partir dessa base objetiva do processo de produção e reprodução da vida para poder compreender, né, esses processos teleológicos. A base de toda a praxis, o modelo de toda a praxis é o trabalho. Marx afirma que o trabalho é a objetivação da vida genérica do homem. Essa vida genérica produzida a partir do trabalho, de modo igualmente desigual, de modo simultâneo e desigual,
passa por uma intensificação objetiva e subjetiva, extensiva e intensiva, né? Isso ele já trabalhou antes também. Há um processo de socialização sempre crescente, há um afastamento das barreiras naturais. Isso diminui o tempo de trabalho socialmente necessário, por exemplo. Ou seja, isso possibilitaria, sanando o reino da necessidade, aí sim desenvolver o reino da liberdade. Ou seja, creio que possibilitaria desenvolver as demais formas de praxis. Não que você vá chegar no fim do trabalho, você sempre vai ter mediação com a natureza. Mas sanando o reino da necessidade, diminuindo o tempo de trabalho socialmente necessário, você vai desenvolver as demais formas de praxis. Ou seja, você vai desenvolver a personalidade. Você vai desenvolver o reino da liberdade. Nisso se desenvolve uma consciência humana que, de maneira irrevogável, sempre tem um caráter de resposta, que faz com que você tenha o gênero humano como um gênero não mais mudo, distinto dos demais animais. Então, há sempre um copertencimento e, ao mesmo tempo, uma contraditoriedade entre generidade em si e generidade para si. Uma conexão e, ao mesmo tempo, um antagonismo entre o desenvolvimento das capacidades humanas e o desenvolvimento da personalidade humana. O indivíduo é o ser social, só há indivíduos em sociedade. A sua manifestação de vida, mesmo que não apareça imediatamente de uma forma comunitária, ela é uma exteriorização e confirmação da vida social. Aí o Lukács vai falar que o acaso tem um peso nos processos de exteriorização, mas o peso do acaso nunca é absoluto. Então você tem ali objetivação, exteriorização, causalidade, né? Ou seja, as causas daquela objetivação, mas ao mesmo tempo a casualidade, ou seja, o âmbito do acaso daquilo que a gente não tem controle, né, nesse processo de objetivação. Mas o peso do acaso nunca é absoluto. Então ele faz essa demarcação para não cair em concepções que colocam o estranhamento enquanto uma fatalidade insuperável, como faz a ideologia burguesa. Aí ele vai falar que a fetichização do marxismo que operou na Segunda Internacional, de maneira mecanicista, fazia com que o estranhamento desaparecesse quase por completo atrás dos seus fundamentos econômicos. Bastaria a transição socialista ou a revolução socialista, enfim, ou a instituição do socialismo, para superar os processos de estranhamento. E já superaria todas as consequências ideológicas do capitalismo. O próprio Marx, lá no prefácio, também de 1859, afirma que a superestrutura se transforma mais ou menos rapidamente a partir de uma transformação da estrutura, né? Então, creio que esse mais ou menos vai no sentido também de mostrar esse desenvolvimento desigual, né? Que não é uma determinação absoluta, né? Mecânica, enfim. O stalinismo, num primeiro momento, até chegou a assumir as críticas de Lenin contra as teorias da Segunda Internacional. Mas na sua praxis também sustentou o ponto de vista de que a simples introdução do socialismo traria consigo o fim do estranhamento. Para apreender corretamente a essência do estranhamento, seria necessário retornar a Marx. Então é importante, todo estranhamento é um fenômeno socioeconomicamente fundado. Isso aqui é importante. Sem uma mudança decisiva da estrutura econômica, nada de essencial poderá ser feito ou ser modificado nesses fundamentos por meio de alguma ação individual. Por isso que eu estava dizendo, ele não absolutiza essa dimensão do indivíduo. Ele fala da necessidade de transformar a estrutura social, mas ele chama atenção para a importância dessa dimensão do indivíduo. Todo estranhamento é, antes de tudo, um fenômeno ideológico que prende a vida individual do homem. Ele está envolvido de uma maneira tão multifacetada que a sua superação subjetiva só pode ser realizada na prática como o ato do indivíduo envolvido em cada caso específico. É perfeitamente possível que homens singulares consigam discernir teoricamente a essência do seu próprio estranhamento. Então, ou seja, é possível a gente ter condição de que estamos em relações estranhadas, mas na sua conduta de vida permanecem estranhados e, dependendo das circunstâncias, estranham-se ainda mais. Para superar o estranhamento, seriam necessários pores corretos na prática por parte do indivíduo envolvido, modificando o seu modo de reagir aos fatos sociais, o seu comportamento perante sua própria conduta de vida perante seus semelhantes. Então, há um ato individual que constitui o processo incontornável de uma superação real. É interessante que ele também coloca que, no âmbito do ser social, concretamente, o que você tem são as várias formas de estranhamento, os vários estranhamentos, né? E que falar do estranhamento no singular, em geral, é uma abstração razoável.
Mas, concretamente, o que você tem são as várias formas de estranhamento. A superação objetiva das diferentes formas de estranhamento pode ser implementada mediante a transição para uma nova formação ou mediante um novo período de vida estruturalmente distinto da mesma formação. É interessante que, assim, em cada época histórica, a crítica radical revolucionária deriva do atual estado de coisas os diferentes modos de estranhamento. Por exemplo, a burguesia revolucionária diante da velha ordem, do absolutismo. Ela derivava dali a causa de todas as formas de estranhamento. E boa parte dos que estavam envolvidos naqueles processos revolucionários, de fato acreditavam naquilo. Ou seja, de fato acreditavam que eles iam conquistar plenamente liberdade, igualdade, fraternidade, etc. Mas você tinha ali uma objetividade, você tinha ali a contradição entre desenvolvimento de forças produtivas e relações de produção, por exemplo, né, que estava operando no sentido de instituir outra sociedade de classe. Mas as projeções ali no âmbito da burguesia revolucionária apontavam no sentido de que superando aquela velha ordem, você poderia superar todas as formas de estranhamento, por exemplo. Na maioria dos casos de superação subjetiva individual do próprio estranhamento, ocorre frequentemente que pessoas combatam com fervor um dado estranhamento que mais as oprime e, simultaneamente, não dão nenhuma atenção a outros estranhamentos, né? Aí ele cita ali o romance E Agora Zé Ninguém, de Hans Fallada, que fala do pai e do filho, que são ativistas sinceros, né, na luta dos trabalhadores, mas que em casa, em relação à esposa, à filha, continuam opressores e exploradores da pior espécie pequeno-burguesa. Poderia-se falar de vários exemplos de como as pessoas podem se confrontar com uma forma de estranhamento que elas mais sentem e às vezes meio que tentar universalizar esse processo. Ou seja, aí entra de novo a relação entre indivíduo e gênero, né? Então, ou seja, eu pego uma dimensão específica que mais me atinge e apresento ela como universal. Parece que se perde aí um pouco essa relação entre indivíduo e gênero mesmo, essa compreensão da relação entre indivíduo e gênero, enfim. Se perde a totalidade também do processo, né? Se fica no âmbito do particular, né? Os problemas concretos dessa pluralidade ontológica, afirma o Lukács, seriam desenvolvidos na ética. Então, assim, tem muitos elementos que ele aponta ao longo da ontologia que seriam melhor trabalhados na ética, que ele não escreveu, né? Essa necessidade de superar o próprio estranhamento pela via subjetiva não significa que o Lukács esteja propondo um subjetivismo, uma contraposição da personalidade à socialidade, como supõem as várias orientações filosóficas e psicológicas da atualidade. Não pode haver uma personalidade que seja independente da sociedade em que vive. Então, essa contraposição entre personalidade e sociedade é uma abstração vazia. Quanto mais profundamente uma questão do estranhamento atinge e move um homem num plano pessoal, em sua individualidade autêntica, tanto mais social, tanto mais genérico ela própria é. E, ao mesmo tempo, enquanto mais esses atos estão fortemente voltados e a sua intenção para a generalidade para si, mais profundamente pessoais eles se tornam. Então, é aquilo que eu estava falando, assim, está muito entranhado a questão aí, né, do indivíduo e gênero, né? E essa contraposição abstrata, né, entre indivíduo e sociedade, entre personalidade e sociedade, ele vai comentar rapidamente alguns exemplos de como que isso se desenvolveu no pensamento burguês, né? Então, ele vai falar da dissolução do hegelianismo, Bruno Bauer e Steiner, né? Passando por Kierkegaard, o impessoal de Heidegger, indo até a inteligência livre e flutuante de Mannheim. E aí ele vai falar que isso está muito presente em Heidegger e no primeiro Sartre, e vai falar que isso tem uma base objetiva na própria condição de vida de parte da intelectualidade burguesa, ou seja, na própria condição de vida individual da intelectualidade burguesa, faz com que se chegue a essa conclusão, né, de contrapor o indivíduo à sociedade. Mas aí ele vai dizer que o Sartre atual, né, ou seja, o Sartre daquele período, está tentando descobrir o conteúdo social nos problemas das decisões individuais. Como eu não conheço muito a obra de Sartre, se alguém puder comentar, né, se há de fato uma grande diferença entre esse primeiro Sartre e esse Sartre posterior, né?
E aí o Lukács vai falar da história da literatura apontando no sentido oposto dessa contraposição abstrata, né? De Homero até Thomas Mann, que haveria ali na obra deles, inclusive, uma crítica a essa contraposição abstrata entre indivíduo e sociedade. O próprio indivíduo precisa trazer para si as causas do gênero, no sentido do gênero para si, inclusive para poder se realizar como indivíduo. Essa contraposição que ele está querendo fazer. A questão decisiva para o indivíduo é como que o complexo desses movimentos age ou retroage enquanto complexo sobre ele. A tendência estranhadora está objetivamente enraizada no plano social, permanentemente ativa, influenciando os pores. Então, a luta contra esses processos exige do indivíduo resoluções sempre novas e a sua implementação na praxis. A adaptação é simplesmente nadar com a corrente, porque esses processos já estão entranhados ali no cotidiano, né? Esses processos do estranhamento. Enquanto a possibilidade de resistência diante disso, né, ou de apontar no sentido da superação do estranhamento, é extremamente complexa, né? Porque o indivíduo tem que mobilizar suas próprias forças, sempre com soluções renovadas, repensadas de maneira nova, trazidas combativamente à existência. Mas isso não significa uma contraposição abstrata entre indivíduo e sociedade. Essa mobilização das próprias forças para se contrapor ao estranhamento também é um retorno à generalidade para si. É uma convicção que bebe das tendências sócio-históricas no sentido da generalidade para si. E aí, só para finalizar, ele fala um pouco também daquele confronto entre intenção e ação, né? Daquela contradição entre intenção e ação. Então, assim, nem sempre aquilo que se intenciona é o que vai se objetivar. Isso é interessante considerar. Claro, né? Até porque se assim fosse, creio que já teríamos superado, né? Se bastasse a intenção, já teríamos superado, né? O estranhamento, o capitalismo, etc, etc. Há toda essa complexidade, muitas vezes há uma contraposição entre intenção e ação também nesse processo, né? É isso, vamos abrir aí para o debate. Eu tinha feito aquela pergunta dos diferentes sentidos de objetivação, objetivações, né? E tinha feito aquela pergunta também sobre a obra do Sartre, né? Se tem uma grande diferença do primeiro Sartre para o Sartre posterior. Acho que foi o Gustavo, né, que fez aqui a menção, a nota da página 422, né? Vou fazer só um comentário a partir da leitura da nota, e aí a gente conversa um pouco. Porque eu tenho também uma impressão específica a respeito dessas soluções que o tradutor dá, e eu acho que ele sofreu muito aqui para encontrar soluções adequadas, entendeu? Porque, na verdade, não tem, né? E por que assim não tem? Porque em alemão ele usa duas palavras que como objeto também, né? Que ele pode usar Objekt e Gegenstand, não é? E aqui ele está fazendo mais ou menos isso para usar a objetivação num sentido anterior à objetivação propriamente dita, ao meu ver, né? Então, aqui só para ler a nota, eu vou tomar a liberdade de ler e a partir dela fazer um comentário aí, tá? Essa da página 422 está assim, ó, diferentemente das outras vezes em que a palavra objetivação, aí, entre aspas, aparece, Lukács utiliza nesse contexto a expressão Objektivationen e não Vergegenständlichung. A diferenciação dos termos em português é algo difícil de ser estabelecido. À primeira vista, parece que Lukács reserva o uso de Vergegenständlichung ao tratamento das objetivações materiais, ou seja, a produção material de dados objetos do mundo, não é? Que implica o metabolismo homem-natureza. Objektivationen, ao que tudo indica, é utilizado em sentido mais amplo, reportando-se, por exemplo, à linguagem, aos valores, como forma de objetivação dos homens vinculada às práticas sociais propriamente ditas. Nesse sentido, Lukács fala de objetivações ideológicas, etc. Indicaremos os casos em que esse termo aparecer no texto. Eu tendo a estar de acordo com essa observação aí que ele faz. Agora, a impressão, a gente falou até um pouco disso, né, Davi, um pouco antes de começar a tua exposição. Eu acho que aqui essa turma, que é de 6, 7 pessoas, 8 agora, né, ela não estava completa,
Mas eu tenho a impressão que quando o Lukács usa objetivação, né, ele está pensando na objetivação do ponto de vista de uma unidade com o espelhamento, entendeu? Que é Widerspiegelung, né, que ele vem usando desde lá do capítulo do trabalho. Então, não tem como você ter essa primeira noção de objetivação no sentido da Vergegenstandslichung, se ela não passar antes por uma objetivação tomada enquanto modelo simbólico para tornar possível a objetivação material. Então, a objetivação no sentido subjetivo é o fundamento para que ela aconteça em sentido objetivo ou material. Não é? Porque se ela se você não recolhe a objetivação em termos subjetivos, ela não tem como se materializar. Então eu tenho a impressão que ele está pensando nesses dois níveis, não é? Você tem que ter primeiro uma objetivação simbólica no sentido daquela prévia ideação da qual fala o Marx lá no Capital, no capítulo 5, comparando a abelha ao arquiteto, não é? E depois isso se torna, quer dizer, uma coisa é o projeto, outra coisa é, digamos, a arquitetura pronta, né? No sentido da arquitetônica do próprio conhecimento aí, não é? Eu tenho a impressão que é por aí que ele vai. Entendeu? Eu apanhei muito nisso, eu estava te falando também, porque eu tive um sabático para estudar esse capítulo. Aí eu estudei aí essa primeira parte só, e essa coisa do espelhamento e os dois tipos de objetivação é que foram me deixando mais preocupado no sentido de associar essas expressões do ponto de vista de um ponto de chegada. Entendeu? Porque o Lukács não deixa claro esse ponto de chegada. Ele vai estabelecendo com a gente um diálogo em que você tem que ir filtrando as categorias enquanto partes assim constitutivas de uma exposição. Não é? E essa exposição você é obrigado a retomar o tempo todo, porque aí tem uma unidade entre alienação, Entäußerung, Entfremdung, Widerspiegelung, né, que é o espelhamento, e os dois tipos de objetivação. Isso está conectado o tempo todo. E essa parte final que você falou, da questão da generidade em si, generidade para si, a questão da singularidade, eu acho que está altamente vinculada com isso. Eu tenho, aliás, isso talvez a gente chegue depois, mas eu tenho uma impressão, que assim é só uma orelhada, né, que o Lukács está pensando no seguinte: só as singularidades são capazes, no limite, de oferecer à humanidade como um todo a generidade para si. Porque a generidade para si não é capaz de se universalizar a não ser a partir das singularidades. Aí a importância da estética, a importância da política, a importância da filosofia, entendeu? Que aí sim são formas ideológicas. Eu tive essa impressão na medida em que eu fui avançando na leitura, e ele vai insistindo cada vez mais na questão da singularidade. Não que ele cancele a generidade para si do ponto de vista da coletividade, mas a coletividade nunca vai ser para si do ponto de vista do coletivo. Ela precisa da mediação da singularidade. Não é todo mundo que é um Lukács, não é todo mundo que é um Marx, não é todo mundo que é um Beethoven, entendeu? Então, essa é uma coisa, eu não sei se eu estou certo, entendeu? Mas parece que para ele a sofisticação da generidade, ela chega a um ponto de exigir das singularidades que são para si, não é? A verdade da própria universalidade para si, no sentido de as singularidades serem o passo decisivo para a generidade para si. É uma impressão só, não é? Mas é só impressão, isso não está acabado, tal. É uma impressão, porque ele também não deixa você chegar a uma conclusão a respeito disso. Entendeu? Talvez fosse para ele, Lukács, um obstáculo também. Entendeu? Talvez por isso ele tateie tanto essa questão. Porque talvez para ele não esteja respondido.
Parece que tem uma tendência a dizer assim que isso aqui tudo já está no Marx, ou até isso aqui tudo já está no Lenin, né? Quando ele cita ali o Lenin, né? Mas aqui no Lenin essa relação da individualidade com o gênero já dá conta ali no Lenin também, né? Eu creio que a essência do processo pode estar ali mesmo, né? Em Marx, até em Lenin, né? Mas claro que o modo como ele trabalha, como ele aprofunda e como ele vai, né, enfim, trabalhando essas categorias, tem muito desenvolvimento original dele ali também, né? Eu acho que ele é até humilde, em certa maneira, em colocar como se assim, né? Não, mas ali já dá, no Marx já dá conta, no Lenin já dá conta, né? Embora os elementos que ele traz são pertinentes no Marx, no Lenin, né? Sim. A relação ali da luta espontânea com, né, E é interessante, porque ele resgata no Lenin, por exemplo, a questão de que só espontaneamente não vai se chegar, né, à consciência do gênero para si, né? Precisa ter, inclusive, isso precisa ser planejado, precisa ser trazido, né? Você tem que trazer esse processo de consciência, mas que se torna processo de consciência da própria classe, né? Não separado da classe, né? Sim. Gustavo. Então, uma nova pergunta para o Jesus. Existe uma equivalência mais ou menos entre Objekt e Objektivation e Gegenstand, e esse são equivalentes? Vergegenstandlichen. Existe. Entendi. Então, Gegenstand seria só a objetivação na prática material do trabalho, etc., né? A partir... Se você pegar, assim, vamos dizer, o alemão escindir Gegenstand, né? É como se você falar, o Gegen é contra, né? E o stand é um estado de imediatez, assim, mas uma imediatez que é algo que está ali parado, não é? Então, o Gegenstand, quando você fala que Gegenstand é o objeto, é como você dissesse o seguinte: eu estou diante de algo que está ali quieto, né? O Gegenstand. Agora, o Objekt tem esse sentido de objeto mesmo, que, como diz o tradutor, ele é um pouco mais amplo. Tanto é que o Marx, quando ele está nas teses ad Feuerbach, né, ele tem um momento que ele diz, olha, o Feuerbach, eu não vou lembrar agora, posso até caçar aqui a ideologia alemã, mas acho que não está aqui mais. Que ele diz que há uma diferença entre o Gegenstand e o objeto, né, e Objekt. Para a tradução em português é terrível, porque você só tem uma palavra, que é o Objekt, entendeu? Mas o sentido, digamos, intelectual do objeto é Objekt. E o sentido empírico, material, direto do objeto é Gegenstand. Não é? Então, para a gente, todo Gegenstand se torna um objeto no sentido da apreensão mental dele. Não é? Então, quando o Marx está tratando com o Feuerbach, ele faz essa distinção, dizendo que o Feuerbach não está compreendendo direito que uma coisa é um objeto teórico e outra coisa é um objeto prático. Por exemplo, quando o Althusser fala que você tem uma teoria que é do conhecimento e uma outra que é do pensamento, ele está fazendo essa distinção, mas separando mesmo a coisa, porque não tem conhecimento que não passe pelo pensamento. O prático sensível. Não é? Só que aí, realmente, o prático sensível, quer dizer, por que você chega a um prático sensível? Porque passa necessariamente pelo pensamento. Não é? Então, eu acho, aí é a coisa da ligação do Hegel, do Marx e do Feuerbach, do Lukács, né? Que você tem um plano do entendimento, que é a categoria determinação de reflexão, em que, digamos, a materialidade fundamenta essa categoria, né? Mas ela é dada assim para a humanidade do ponto de vista do trabalho. Então, o Lukács, todo momento que ele trabalha, ao meu ver, com a categoria trabalho, ele está falando em determinação de reflexão. Porque, na verdade, a teoria dele do trabalho é uma teoria das abstrações. O que eu vejo no Lukács, e não sei se isso é muito claro para todo mundo, tal, mas eu acho que a teoria do trabalho dele é uma teoria da nossa capacidade, que é ao mesmo tempo abstrativa e objetivante. Você não tem
É trabalho se você não tiver um momento adequado de abstração, no sentido de tornar-se objeto de si mesmo. E aí é que está a coisa, né? Se você pegar, por exemplo, aí é mais uma fofoca, na verdade, né? Você pegar algumas traduções do Capital, pegar algumas traduções do próprio Lukács, por exemplo, você pegar o Carlos Nelson Coutinho, ele vai traduzir essa palavra em alemão, que é Reflexionsbestimmungen, por determinação reflexiva. Então, parte significativa do materialismo entende que o trajeto é sempre do objeto para o sujeito, como se o sujeito fosse subordinado ao objeto do ponto de vista dele não conseguir determinar a reflexão. E a tradução que eu acho que é adequada é determinação da reflexão. E isso o Lukács desenvolve de maneira magnífica no próprio capítulo do trabalho. Então, veja, o próprio Lukács, ele, de alguma forma, ele está assim, em descompasso com parte dos leitores do Lukács. Não é? No sentido de que você tem um plano da abstração em que o trabalho só se manifesta por causa dela. Entendeu? E eu acho que ele leva isso mais a fundo na hora de você pensar nessa relação entre a objetivação enquanto objeto, a objetivação enquanto Gegenstand, a questão do espelhamento. Tem uma parte no capítulo do trabalho que ele fala, olha, a consciência é espelhamento. Agora, não necessariamente ela reproduz de maneira adequada a realidade da forma que é. Por isso que o trabalho, enquanto, vamos dizer, elemento mais rudimentar, ele tem que dar conta de um recorte daquilo que ele quer fazer, senão ele não chega nunca a um resultado adequado. Então, claro, aí, Gustavo, respondendo, né, a tua pergunta, sim, tem esse vínculo, tá? O tempo todo. É que não tem como ter esse vínculo se não for de um ponto de vista de uma exposição conceitual, né? Então, a determinação da reflexão é a capacidade conceitual de você entender esse conjunto da materialidade, né? E ele não é ele não é puro reflexo, não é? Por isso que eu acho legal também traduzir por espelhamento e não por reflexo, porque não são a mesma coisa, entendeu? Eu acho que tem uma tradução, acho que é do Sérgio Lessa, tal, que ele chama Widerspiegelung de reflexo, e não é reflexo. Não deixa de ser, um reflexo. Mas, quando ele fala em espelhamento, é um momento em que a reflexão não necessariamente precisa estar presente, entendeu? Enquanto reflexão consciente. Você estava citando a crítica ao Feuerbach, né? O Marx e o Engels defendem o papel ativo da subjetividade no revolucionamento das condições materiais, né? Então tem sim papel ativo da subjetividade. Claro. Não, perfeito. Aliás, eu acho que a gente deveria retomar a questão das representações ali no âmbito do debate do Marx, entendeu? Assim, no sentido de que não dá para agir sem representação. E nem toda representação é ideológica, mas certamente toda ideologia é uma representação. Então, não dá para, assim, eu acho que para compreender esses autores sem entrar no debate da subjetividade mesmo. Não dá. E voltando nesse assunto da alienação e do estranhamento, né? Também tá ligado com esse polo aqui, né? De alguma maneira. Ou eu entendi errado, no sentido de que a alienação seria mais ou menos um personal touch, assim, no sentido de que eu coloco a minha individualidade idiosincrática no objeto, assim, nesse sentido. Significa isso? Esse conceito de Entoiceron aí, até hoje não foi muito esclarecido para mim. Olha, nem para mim. Na verdade, olha, veja, eu fiz a tradução dos manuscritos de 44 e até hoje é uma encrenca. Entendeu? Até hoje é uma encrenca. Por que é uma encrenca? Porque eu tive a impressão, e aí é interessante, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca contei assim aqui nesse grupo. Quando eu fiz a tradução dos manuscritos, eu não quis ler o capítulo do Lukács sobre o estranhamento. Eu falei, porque se eu for ler esse capítulo, isso aí vai me dar vai ter ressonância na tradução, e aí essa ressonância
pode, sei lá, eu posso ficar mais maluco do que já estou para fazer, porque eu levei 3 anos para fazer a tradução. E aí, depois lendo para fazer, por exemplo, esse debate agora, eu fiquei até muito feliz e aliviado, porque eu acho que, em larga medida, aquilo que o Lukács está falando é o que está no Marx também. Mas a minha impressão é mais ou menos a seguinte, né? Aí, falando do Marx, a Entäußerung, né, tem o sentido de, assim, extrusão, exteriorização, tal, enquanto objetivação da atividade humana. E aí é a atividade humana genérica. Né? Há momentos nos manuscritos que o Marx junta as duas coisas. E por que eu acho que ele junta as duas coisas? Porque ele entende que as exteriorizações humanas estão ajustadas e são reféns dos estranhamentos originados pelo trabalho estranhado ou pela, digamos, a propriedade privada. Que para ele não é propriedade privada enquanto título, né, mas é a oportunidade de uso, não é, político e econômico da subjetividade de outro. Então, é uma dimensão que é uma dimensão, digamos, social, que está vinculada a duas etapas, né? Quer dizer, a objetivação, ela corresponde a uma exteriorização e ela aparece como algo ineliminável, porque a exteriorização é trabalho. Então, ela, em larga medida, ela se confunde com a objetivação. Não é? E nos próprios manuscritos, há inúmeros momentos em que o Marx aproxima uma da outra. Agora, todo o trabalho sob o capital ou sob a sociedade capitalista, ele vai aparecer enquanto trabalho estranhado. Agora, ao mesmo tempo, o Marx dá, uma ou duas vezes nos manuscritos, um caráter positivo também para o estranhamento. Porque ele está sabendo que, ao meu ver, também isso é uma interpretação, por isso que eu digo que não é nada decisivo, que essa sociedade, na medida em que ela se torna uma sociedade de economia global ou de economia mundializada, não é? No sentido de que você deixa de ter uma propriedade comum que se torna propriedade privada, mas a própria propriedade privada, que é sinônimo de trabalho abstrato, ela vai se universalizando. O próprio estranhamento, nesse caso, como está dizendo Lukács também, ele dá aso à possibilidade da emancipação na medida em que a economia, as forças produtivas passam a ter, assim, um alcance que é um alcance que diz respeito à humanidade como um todo. Porque é a primeira vez em nível mundial que a economia se estrutura enquanto economia mundial. Tanto, tem um momento dos manuscritos que o Marx diz o seguinte: o estranhamento é sinônimo de civilização. Não é? Eu até puxo uma nota, tal, porque em alemão é Einbürgerung, né, que é a sociedade tornando-se sociedade burguesa. Só que em alemão a sociedade burguesa é também a sociedade civil, no sentido da sociedade civil ser uma sociedade que, enquanto burgo, ela está se opondo àquela fragmentação, àquela estratificação do campo, entendeu? Ela está se tornando agora uma sociedade emancipada, ou que pode ser potencialmente emancipada, porque digamos, essa é a estruturação da oposição entre cidade e campo. E aí, o que o Marx diz lá? O estranhamento civiliniza, no sentido dele tornar a sociedade do burgo, a sociedade civil, a sociedade da cidade, a sociedade que passa a ser aquela que vai ter o predomínio em nível mundial, enquanto economia urbana. Então ele está dizendo aqui, olha, o estranhamento civiliniza, mas é claro que ele está pensando primeiro no estranhamento enquanto o estranhamento do capital e da propriedade privada, que em larga medida vai definir aquilo que é a nossa personalidade. O que a gente não pode esquecer é que o Marx tinha aí 26 anos de idade e ele está mais fazendo uma denúncia, né, do que propriamente, digamos, conhecer o capital do ponto de vista que ele vai conhecer depois, onde ele estrutura a crítica da economia política do ponto de vista da forma de ser do capital. Não dá para comparar o capital com os manuscritos, ainda que eu também acho que não tem nenhum tipo de ruptura entre os dois momentos. Não tem.
Mas o reconhecimento das categorias econômicas pelo Marx, enquanto categorias definidoras dessa sociabilidade, ela talvez não esteja nem nos Grundrisse de forma acabada, mas eu acho que está no Capital. Eu concordo com uma interpretação dos Grundrisse, que diz que ali o Marx estava mais preocupado ainda com a esfera da circulação, ou seja, a esfera do valor de troca. Só no Capital é que ele vai se tocar que valor de troca é uma coisa e valor é outra. Ele fala, olha, o valor de troca é o momento da realização do valor do ponto de vista da troca. Tanto é que no Capital ele começa no debate no nível da economia, digamos, da economia burguesa. Se você pegar os 3 primeiros capítulos do Capital, ele está falando da esfera da circulação, te dando elementos para entender o que é a produção. Mas ele só coroa a produção a partir do capítulo 4, quando ele fala, olha, o que faz tudo aí não tem equivalência nenhuma, porque tem uma coisa chamada força de trabalho que cria valor, mas não é valor. Então, o próprio Marx, quer dizer, quando faz a exposição, tanto nos manuscritos como no Capital, ele pensa, digamos, nessa universalização do estranhamento, sempre, assim, do ponto de vista de um obstáculo que pode ser superado, em alguma medida, também contribui para a generidade em si, não é? Como a gente está debatendo agora. Eu só voltei para o Marx porque eu acho que aí os dois, o Lukács e o Marx, eles têm uma conexão muito forte do ponto de vista da exposição econômica aí. Pois é, até de um ponto de vista talvez um pouco mais da praxis, política, mas não só política também, né? Os apontamentos que o Lukács traz aí, né? Eu acho que, assim, por exemplo, compreender a ideologia no sentido de que cumpre uma função social, né, opera, move forças sociais, independente de mais ou menos falsa, né? Acho que considerar isso é importante se a gente pensar, por exemplo, as formas de manipulação atuais ou as ideologias dominantes atuais, por que elas movem as massas, né? Como elas cumprem uma função social, né? Tem algo de concreto ali no processo. O cara entra na igreja neopentecostal e o irmão da igreja dá um emprego para ele na barbearia que só emprega o irmão da igreja. Claro. Porque eu estava perdido, desempregado, mas aí eu encontrei Jesus e aí a minha vida melhorou e coisa e tal. Tem algo de concreto ali, né? Tem um pertencimento, né? Ele tem um elemento ali material mesmo, que foi sanado. E a ideologia está operando ali, está cumprindo essa função social, né? Então, assim, como se contrapor a isso? Como estabelecer mediações que consigam mover forças sociais? E aí, por isso que são também mediações ideológicas, né? Então, claro. Por isso que não é ciência contra a ideologia, né? Exatamente. Há um direcionamento ideológico, e aí, nesse sentido, concordo com o Mesaros também. Mesmo o marxismo é direcionado por uma ideologia proletária, mas que pode apontar no sentido da emancipação humana. Por isso que nos próprios manuscritos, a revolução proletária, coloca o Marx, né, é a forma política da emancipação humana. Mas tem uma forma política da revolução proletária. Então tem a ideologia proletária para poder apontar para a emancipação humana. Claro. Rodrigo. Então, até nesse sentido, né, que você falou, né, por exemplo, das igrejas, também tem essa necessidade, né, que a gente, como ser humano, tem de ter uma ligação com algo maior, parece. E assim, eu acho que nesse sentido que entra ali, né, quando o indivíduo ultrapassa sua particularidade, né, isso de uma forma estranhada que o Lukács coloca ali na religião, né? Eu acho que isso daí também tem relação com o que o professor falou, né, de ter desse elemento positivo do estranhamento, né, entre aspas, não sei se entre aspas, não sei, porque para mim tá bem complicado, assim, porque eu tô acostumado com um jeito do Messaros falar, né, sobre alienação e estranhamento. E é um pouco, parece diferente, parece. Mas assim, né, a partir do momento que você começa a ultrapassar sua particularidade, você também começa a ver possibilidades desse gênero existir, começa a se identificar, né, com um gênero que existe em si, começa também a caminhar nessa direção. Pelo menos isso que eu tenho. Não sei se vocês estão entendendo isso que eu tenho visto, assim,
como que o Lukács está encaminhando a questão da ética, né? Que para mim isso me pareceu uma das coisas mais interessantes assim até agora, que como o ser humano vai vendo como indivíduo essa questão de identificação com o gênero, de olhando o gênero que existe, como ele luta contra o estranhamento que ele sente, né? E como que, mesmo lutando contra o estranhamento que ele sente, ele reproduz relações estranhadas quando ele não está sentindo isso, né? Como ele dá o exemplo ali, né, do trabalhador, né, que tá lutando ali contra a exploração, mas dentro de casa tá reproduzindo ali essa relação estranhada com a mulher. E como que como que o Lukács está apresentando a ética como uma espécie de solução, porque se eu estou fazendo com uma disputa ideológica, né, um conflito que se expressa na ideologia, na ética eu começo a ver outro como igual, como gênero também, né, como ser humano genérico, não mais com qualquer divisão. Então todos esses estranhamentos estão colocados aí para serem superados, né? E por isso que eu acho que é tão importante aí pelo menos isso que eu estou entendendo, né? Estou apontando a ética como onde deságua todas essas soluções desses estranhamentos que existem em diversos sentidos, né? Nas relações efetivas, nas relações concretas. Eu não sei se vocês estão entendendo nesse sentido, pelo menos que ele está apontando. Nessa questão da relação entre indivíduo e gênero, eu penso assim, entra esse ponto que o Jesus comentou, né? Ou seja, o papel do indivíduo na história. Há um papel do indivíduo na história. E também porque esses indivíduos, eles também expressam sínteses do gênero, né? Então, assim, o Marx bebendo ali da economia política, bebendo da dialética hegeliana, bebendo do socialismo utópico francês, ele está expressando ali uma síntese que é um acúmulo do gênero humano também. Por uma série de situações, acabou que ele chegou naquela síntese, né? Que foi possível a ele chegar naquela concepção. Só que assim, tá, beleza, você tem o papel do indivíduo na história. Eu acho que até o debate de vanguarda também vai um pouco por aí, né? Porque vanguarda não é a vanguarda, ela necessariamente se constitui, inclusive, independente da vontade. Ou seja, alguns vão estar mais à frente do processo. E nesses que vão estar, até porque as próprias condições que a sociabilidade burguesa coloca não permite que todos tenham o mesmo protagonismo do processo. Então, necessariamente, alguns vão estar mais à frente do processo, né? E nisso entra também o papel do indivíduo na história. Só que tem uma outra questão também. Se você vai sanando o reino da necessidade e com isso permite desenvolver mais o reino da liberdade, você vai trazendo mais condições para que o conjunto dos indivíduos possam se desenvolver mais também. Né? Então, se a gente pensa um horizonte de emancipação, esse papel do indivíduo na história, eu creio que também já não seria mais o mesmo. Porque a vanguarda que hoje é necessária, talvez numa sociedade emancipada a coisa já não seja mais da mesma forma, porque haverá maior possibilidade para que o conjunto dos indivíduos se desenvolvam também. Né? Então, acho que tem um pouco isso também, assim, né? Mas eu creio que é também no sentido de estabelecer mediações que possam também ser introjetadas pelos indivíduos, porque ele fala ali que se o gênero para si está se constituindo no sentido da emancipação, isso também, esse horizonte também está introjetado nos indivíduos. Né? Então, ou seja, vai no sentido de estabelecer mediações ideológicas, subjetivas, etc., que os indivíduos tomem para si, né? Aquele projeto, digamos. Né? É o Rodrigo Fernandes primeiro. Não, eu acho que ali na página 625 tem uma parte ali que ele fala da luta ideológica, né? E eu acho que não é só uma condição de estática, né, do indivíduo, porque ele fala ali na disputa ideológica, ele fala de uma manipulabilidade pela organização megacapitalista do consumo e das prestações de serviços. Então, assim, eu acho que ali ele já fala ali como que o capital, né, busca manter, né, o poderio, a dominância, e mais à frente ele fala que a luta ideológica, né, no sentido revolucionário dos trabalhadores, ela é um momento importante, né, todavia, apesar disso, apenas um momento da preparação para a revolução.
Então, assim, acho que ao mesmo tempo, né, que o estranhamento persiste, persevera e atua na reprodução, né, da própria sociabilidade, o capitalismo tem que aprofundar esse processo, né? E eu acho muito interessante também que lá nos anos, né, na década de 60, ele tem escrito isso, e hoje a gente tenha talvez uma estrutura ideológica de mais poderosa, né, que já teve naquele momento, né? Então foi falado aí das igrejas evangélicas, mas tem aí questão do empreendedorismo, né? Acho que a questão aí da disputa atual sobre a redução da jornada de trabalho, em que o capital tenta forçar a barra para que os trabalhadores tenham, né, não queiram, né, queiram atuar, né, trabalhar o máximo possível pela ideia do empreendedorismo, e os trabalhadores retomando a ideia da redução da jornada de trabalho, né? Então acho que é uma disputa ininterrupta, mas eu acho que é importante, apenas um momento, né? Porque a disputa se dá pela superação mesmo da propriedade privada, né? Se dá pela uma superação violenta, né? Processo de ruptura mesmo. Rodrigo Choinski. Então, é bem essas questões mais objetivas, assim, que hoje tem um pouco de dificuldade, porque eu estudo, não tenho tanto contato com o Lukács, né? Eu estudo mais Messários, e há uma treta aí entre os dois, né, nesses pontos aí. Que inclusive o Messários chega a falar que no História e Consciência de Classe, o Lukács era mais objetivo do que na ontologia, porque ele pelo menos apontava o partido como um sujeito, né, uma mediação de sujeito. E na ontologia ele fala que o Lukács não está apontando aí, né, o sujeito. Bem, o Messários está falando, sou eu. Para mim é difícil às vezes entender o que o Lukács está falando, mas essa relação do indivíduo, acho que é um processo muito assim que a gente pode ver, né, na realidade, que o indivíduo vai se identificando, né, vai apontando para o gênero, mas o que eu não consigo fazer a ponte assim, né, até cheguei a comentar com o Davi, assim, como que isso a gente vê isso na questão de consciência de classe, por exemplo, né, porque ele está uma consciência de uma identificação com gênero, e aí a classe não é o gênero, né? Aí eu não sei se alguém tiver algum comentário para fazer nesse sentido, sim. Para mim seria interessante. Tem momentos no capítulo em que ele fala de luta de classe, né, em que ele relaciona com luta de classe. Mas eu creio que a relação é um pouco daquilo que a gente estava comentando no próprio Marx, né? A revolução proletária como forma política da emancipação humana. Porque ele também está falando de um processo histórico geral, né? Ele também está falando dessas tendências, até porque a obra é a ontologia do ser social, então a obra ela tem um foco também, né? Então ele está falando aí de tendências do gênero humano, assim, da gênese e ao longo do desenvolvimento do processo histórico, no sentido, né, do gênero para si, do gênero em si. Mas ele passa também pela luta de classe, né, nesse capítulo, né? Eu acho que são coisas que se relacionam, assim, né? Emancipação humana, revolução proletária, né? Eu acho que há mediações aí nesse processo, né? Só comentar que eu acho que ali, logo depois que ele fala da luta ideológica, ele traz o Lenin, né? Da questão da espontaneidade para processo de consciência. Então, se ele traz como referência o que fazer, ele está falando do partido, né? De forma não imediata, mas vamos dizer assim, correlacionada, né? Porque ele está concordando com o Lenin que essa consciência tem que ser inserida ali, que ela não brota espontaneamente. Tem que ser organizada, né? E o Lenin ali está dizendo que quem vai fazer isso é o partido, né? E ele não coloca nenhuma objeção ao Lenin, né? Você pega ali, na verdade, a ontologia inteira, ele está dizendo que concorda 100% com o Lenin. Não sei se tem algum momento em que ele faz um contraponto ao Lenin. Ele faz um contraponto às deformações depois, né? Aí sim, né? As deformações tanto da segunda quanto da terceira internacional. Jesus. Eu tenho a impressão que aí acontece o seguinte, respondendo um pouco ao Choinski, né? Ao Rodrigo Choinski. O Lukács está querendo fazer, vamos dizer, mostrar a gênese do que é a humanidade antes de existir a luta de classes enquanto luta, digamos, de um momento assim mais complexo e sofisticado da contradição, né?
isso causa realmente um certo estranhamento também, porque toda vez que eu dei esse curso, e eu trabalho muito o capítulo 1, né, que é o capítulo do trabalho, e você pode levar um semestre inteiro, até um ano, para trabalhar só esse capítulo, as pessoas ficam querendo saber onde é que está o trabalho abstrato. A categoria trabalho abstrato no sentido do tempo de trabalho socialmente necessário vinculado à grandeza de valor, enquanto compra e venda de força de trabalho, relação mercadoria, dinheiro, mercadoria, entendeu? O dinheiro, mercadoria, dinheiro, tal. E o que eu respondo é o seguinte: o Lukács não está ainda nesse momento. E por que é uma obra materialista? Não é? É uma obra materialista porque está dizendo o seguinte: olha, através de um processo que é contingente, não é? Você passa a ter, que é acidental, na verdade, né? Você passa a ter a humanidade. Não é? É um processo que podia ter acontecido como não. Quando ele fala da filogênese, da ontogênese e tal, é a partir do momento que o ser já está começando a se constituir. Mas a característica do gênero humano, do ponto de vista de ser diferente da natureza e, ao mesmo tempo, parte dela, é que ele consegue transformar a natureza em conceito. Então, você só consegue, digamos, chegar no momento do trabalho abstrato, porque você, enquanto gênero humano, chegou a um ponto de organização do trabalho em que a própria luta política ou a própria luta, digamos, econômica se transforma numa luta social em função do ganho e da luta política pela permanência do excedente. Não é? Então, quer dizer, a luta de classes aparece, eu concordo aí com o Davi, que ela está presente até no capítulo. Mas ela está presente nas entrelinhas enquanto combate ao estranhamento, não é? Combate, digamos, a essência econômica. Outra categoria que é uma desgraça aí é a categoria essência. Não é? Não sei se vocês se lembram disso. Porque o que ele está falando é que as teleologias, e isso está muito presente no capítulo da ideologia, é que as teleologias elas têm que concordar no sentido da reprodução da essência. Então, a essência, nesse sentido, é o condicionamento econômico das tuas finalidades. Então, mais uma vez, a representação aparece. A representação aparece enquanto forma adequada de reprodução da essência econômica, seja ela qual for, né? Pode ser feudal, ela pode ser capitalista, tá, né? Mas quanto mais a sociedade se complexifica, tanto isso vai sendo mais, talvez, né, abrangente em nível ideológico, no sentido de você reproduzir um dado estado de coisas que está presente nas tuas representações enquanto algo natural e legítimo. Então, o que o Lukács está fazendo é recuar, mas recuar a tal ponto para dizer nós não somos mais natureza, no sentido de que o nosso pensamento não é mais pura causalidade. Nós somos teleologia. A partir do momento que a gente é teleológico, é porque você separa a natureza do conceito. Eu estou usando conceito, ele vai usar a posição teleológica, não é? Mas por que eu falo em conceito? Porque eu acho que o que ele chama de posição teleológica não é aquilo que a gente está lendo. Ela nem sempre é consciente, mas eu acho que ele tem uma grande teoria das abstrações, né? E o que ele diz, eu acho também, quando ele fala, olha, a teleologia é uma posição consciente, é consciente não no sentido de que você sabe o que está fazendo em termos científicos, mas você sabe o que está fazendo do ponto de vista de um ponto de chegada. Agora, entre isso e, digamos, a luta de classes propriamente dito, você tem você tem a história da humanidade, entendeu? Então, eu acho que a ontologia, para ele, é o estabelecimento dessa história enquanto gênese de um ser, que é o que ele chama de ser social. Não é? Mas a luta de classes, enquanto uma luta que se propõe a suprimir o trabalho abstrato, já é um momento extremamente elevado dessa gênese, não é? Que é o momento em que a gente está. Então, eu acho, exatamente, com essa percepção, assim, eu acho que tem, assim, todo o valor dessa obra, né, porque
É maravilhoso como o Lukács ele vai traçando todos os elementos, né, da socialidade em contraposição à natureza. Eu só queria fazer uma pergunta, assim, para ver o que vocês acham, porque, assim, essa questão do porto teleológico aparece ali sempre como ligado ao indivíduo, né? Mas o projeto socialista é um projeto coletivo, e a tomada do poder é um projeto da classe trabalhadora, né, ou das classes populares, enfim. Como que vocês vê essa relação, né, do polo individual e esse projeto, assim, né? Porque eu tendo a pensar como um polo teleológico que é sustentado aí numa relação social que é a classe. Mas qual que é essa relação, assim, né, que vocês veem de pôr teleológico individual e esse pôr teleológico da classe? Se é que é isso mesmo, né? Eu escrevi para falar de algumas coisas diferentes. Primeiro, sobre a questão do Mésaros, né? Eu comecei lendo Teoria da Alienação, inclusive antes de ler o Lukács. Eu li o lá em 2006, 2007, por ali, eu li o Teoria da Alienação do Mésaros, né? Aí, se eu não me engano, foi escrito em inglês, né? O Teoria da Alienação. E aí é Alienation mesmo, né? Foi escrito em inglês e é Alienation mesmo. E aí, assim, eu diria que até didaticamente ele permite compreender algo que é essencial, ou seja, ele permite compreender há uma mediação de primeira ordem da humanidade com o metabolismo da natureza, que essa é insuperável, né? Enquanto haver humanidade, haverá. Mas há uma mediação de segunda ordem, que seriam essas mediações alienadas, né? Que ele está falando do alienation ali no caso, né? Que foi construído historicamente e que existe a possibilidade da sua superação, né? Não é uma fatalidade da natureza. Ele vai, inclusive, dizer que essa é a grande tese do Marx, né? Então, a grande tese do Marx é que essa alienação seria superável, não seria algo intrínseco e tal. Mas que aqui, nessa tradução da ontologia, no caso, a gente sabe que não está assim, né? No caso, nessa tradução, o processo sócio-histórico que seria superável aqui no Lukács, né, seria o estranhamento. Né? E quando aparece a alienação aqui, aparece no âmbito do que o Mésaros chamaria da mediação de primeira ordem, creio eu, quando aparece a alienação aqui nessa tradução, né? Então tem toda essa complexidade, mas a questão é que me parece também que o Lukács, como é que eu iria dizer, né? Ele concretiza em muito mais categorias, de certa maneira, do que o Mésaros. Eu acho que o Mésaros, talvez até politicamente, eu acho que tem uma importância, porque permite ver o essencial ali, isso aqui pode ser superado, isso aqui não é uma fatalidade da natureza, né? E claro, tem as tretas também do Mésaros com o Lukács, né? Mas o Lukács, digamos que é mais, eu esqueci o termo, né? Digamos que é mais complexo, assim, eu diria que usa mais categorias, ele concretiza, né, em uma pluralidade maior de categorias o processo, digamos que permite, assim, em mais detalhes, digamos assim, né? Então, a unidade indivisível entre objetivação e exteriorização, ou objetivação e alienação, né? Mas aí vem o estranhamento com o processo... Beleza. Mas aí um outro ponto, que eu acho que é um pouco do que o Jesus estava falando. Essa obra é a ontologia do ser social. Então, ou seja, ela tem um foco, ela tem um objeto, ela tem uma proposta. Entendeu? Não é o Capital, não é o Estado e a Revolução, não é para além do Leviatã, e que todas são importantíssimas, todas são necessárias. Essa é a ontologia do ser social. Então, ou seja, digamos que a missão dele aqui foi demonstrar justamente isso, a gênese e o desenvolvimento histórico do ser social, que é distinto do restante do ser orgânico e inorgânico, mesmo também sendo ser orgânico e inorgânico. Né? Então, ou seja, né, demonstrar esse processo. Mas por que o estranhamento está na ontologia, então? Porque, embora ele não seja uma fatalidade, ele foi necessário. Eu creio que é por isso que o estranhamento está na ontologia. Ou seja, conforme a gente foi aprofundando a divisão social do trabalho, necessariamente a gente teria que passar por processos de estranhamento. Então, embora ele não seja uma fatalidade, ele é um processo sócio-histórico que pode ser superado, ele foi necessário. Então, ele faz parte da ontologia do ser social. Ou seja, digamos que o foco dele aqui nesse capítulo é um foco mais ontológico do que na especificidade histórica do capitalismo. Embora ele queira também dar resposta
para a especificidade histórica do capitalismo. Ele traz também elementos no sentido, né, de apontar para a resolução do enfrentamento atual mesmo da luta de classe no capitalismo. Então, é justamente por esse enfoque ontológico que ele está colocando assim, ó, superar o estranhamento não é só a idealização de um futuro. O próprio gênero humano, no seu processo sócio-histórico, constitui o gênero em si, mas também constitui sempre tendências do gênero para si. E lá na Gênese você tem o gênero para si, creio eu. Ou seja, na Gênese, quando a gente ainda não estava em sociedades de classe, quando ainda não havia propriedade privada, você tinha o gênero para si. Claro, num processo ainda muito recuado de desenvolvimento de forças produtivas, que inclusive nem permitia universalizar aquilo ali. Não tinha como universalizar, né? Mas ali você tinha o gênero para si. E quando a gente se engendrou em relações estranhadas, a gente perdeu a plena realização do gênero para si. Então, projetar a emancipação, projetar a superação do estranhamento, em alguma medida também é um retorno. Não a uma condição primitiva, mas um retorno à plena realização do gênero para si. Então, eu creio que é por isso que ele está trabalhando aqui dessa maneira. Ou seja, ele está querendo dizer, ao longo do processo histórico há tendências nesse sentido. Lá na polis tinham tendências no sentido do gênero para si. O direito, mesmo que seja só uma igualdade formal, o direito burguês, mesmo que ele está escondendo relações objetivas que são de exploração, mas ele também projeta ali no sentido do gênero para si. Então, a generalidade em si aponta tendências no sentido do gênero para si. Ou seja, a gente tem que impulsionar essas tendências para poder projetar a emancipação, né? Então, enfim, eu acho que tem a ver com esse enfoque também mais ontológico, né? Mas, claro, são questões que teria que ver detalhadamente, né? Todas as tretas que tem, enfim, para chegar a uma posição. E aí eu acho que o ponto de partida dele, o posicionamento dele, tanto histórico como de classe, é o ponto de vista da classe trabalhadora. É o ponto de vista, ele toma posição do lado do proletariado. O problema é que aí ele está fazendo uma obra que é realmente um sistema, né? Talvez, dos marxistas, é o cara que tem ido mais longe nisso, né? Porque se ancora numa obra também, numa outra ontologia, né? Critica a ontologia do Hartmann tal, e vai mais longe com ela, né? E eu acho que, nesse sentido, aí para pegar aí a pergunta do Rodrigo, a posição teleológica é também uma posição no sentido da opção pela revolução. Só que aí, o que é essa posição teleológica? É reconhecer o conteúdo da essência, e em larga medida o conteúdo da essência está vinculado àquilo que ele nem sempre toca, que é essa relação entre grandeza de valor e tempo de trabalho socialmente necessário, e compreender o que isso significa do ponto de vista da caracterização da sociedade do presente. E como é que você tem uma solução para isso em termos emancipatórios? É a posição teleológica. É uma posição de classe e é uma posição ideológica. A dificuldade é compreender essa complexidade, que em larga medida ela foi abandonada pela própria esquerda. Basta ver o que é o governo Lula, por exemplo, a coisa do Haddad, entendeu? As propostas no sentido da recuperação e reprodução do capital financeiro. Quer dizer, não daria nem para chamar de esquerda nesse sentido, né? Porque ideologicamente eles estão se alinhando àquilo que te oprime. E não deixa, nesse caso, também de ser uma posição teleológica e, portanto, ideológica. Não é? Me parece que, assim, pegando a relação entre indivíduo e gênero, o indivíduo ele não é tão único assim também. Ou seja, pensar o indivíduo é pensar o gênero ao mesmo tempo. O indivíduo ele também não é tão único assim. E é um indivíduo social, né? Não é um indivíduo isolado. Né? Que é bem. O indivíduo ele fala ali, né? O indivíduo é o ser social. Você vê as pessoas dizendo, isso aí é tão eu, né? Só que é você e mais milhões, e mais 2 milhões. Né? E são relações determinadas, né? Nesse ponto, o Cássio e o Mesários aí estão de mão dada aí. Pois é, e nessa questão da linha do PT, o que eu acho curioso é que, assim, no FHC,
no Ciro Gomes e até no Haddad, você sempre teve como ideologia um pseudo-keynesianismo, um pseudo-desenvolvimentismo, que se diz antineoliberal. Até o FHC se dizia antineoliberal. E o Keynes está lá falando, o Estado tem que intervir para garantir a reprodução do grande capital. Então, a ideologia do Keynes também cumpre uma função social importante para a própria reprodução do grande capital. Ou seja, eu acho que aí também tem o limite, que é o limite de ser apenas antineoliberal. Somos antineoliberais. Qualquer coisa pode ser antineoliberal. Já deu um bom debate, né, gente? Já estamos 7:05, mas se mais alguém quiser falar... Não, a gente não vai resolver nada. Eu queria perguntar, também é um debate aí, né? Mas eu acho que saindo um pouco da discussão que vocês estavam fazendo antes, a diferença entre o que o Lukács aí chama de estranhamento e o que ele vai chamar lá no História e Consciência de Classe de reificação, né? Que lá tem aquele capítulo famoso dele lá de reificação e consciência do proletariado e tal, né? Parece que as duas coisas andam juntas, né? Mas também tem suas diferenças, né? O que vocês acham aí desse processo? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso também. Será que é uma categoria que ele abandonou ou tem uma questão de tradução aí? Ele fala em reificação nesse do estranhamento, ele fala, mas diferente de estranhamento. Né? Sim, pois é. Eu tenho a impressão que o estranhamento é uma categoria mais ampla. Se você pensar, por exemplo, teve um aluno, foi bem legal a pergunta, né? Porque eu começo dando o Marx dos manuscritos e termino no Marx do Capital. E teve um aluno que falou, por que no Capital ele usa fetichismo e não estranhamento? Aí eu falei o seguinte, que no Capital ele está pensando numa relação específica no que diz respeito à forma como trabalho e capital se confundem ou se unem do ponto de vista da produção da mercadoria. Então, ele não chama de estranhamento e chama de fetichismo porque você não vê que entre as mercadorias existe o trabalho social por trás. E você acredita que a relação entre as mercadorias é uma relação social entre coisas. E o trabalho aí é como se ele não existisse, no sentido do produtor de valor, o trabalho real por trás dessa produção, e você se vê como entrando na relação exclusivamente como um acidente. E a força de trabalho não é um acidente. Então, nesse sentido, digamos, é um estranhamento, mas é um fetiche do ponto de vista de uma relação específica. Então, a coisificação, no sentido da reificação, ela entra nesse debate também. Agora, tem um problema na tradução da Abril, que há vezes que o tradutor chama a coisa de matéria. Né? Aquilo que é reificado, ele entende como sendo o material. Né? E não é a mesma coisa. Eu acho, né, que toda vez, eu sempre digo eu acho, porque isso dá muito pano para manga, né? Toda vez que o Marx fala em coisa no sentido de Sache ou Ding, veja, ele não está falando em matéria, ele está falando em coisa. Então, a coisificação aparece como um momento do fetichismo ou do próprio estranhamento, no sentido de que você se torna um objeto do objeto. Então, eu acho que aí o estranhamento se torna ele é mais amplo e, digamos, no Capital, se você pegar lá, estou pensando sempre nas duas primeiras sessões do Capital. Se você entrar no capítulo 3 do Capital, aí é uma loucura, porque o Marx, ele usa um termo, né, que é Vorstellung. Se você pegar a tradução do Capital da Abril, ele vai chamar Vorstellung de imaginação. A tradução da Boitempo vai chamar de representação. Por que eu estou chamando esse exemplo? Porque uma coisa é você dizer que você imagina uma relação. Uma outra coisa é dizer que você representa uma relação. A imaginação te dá muito maior liberdade no sentido de imaginar uma coisa ou outra. Agora, a representação, ela te obriga a ter uma conduta específica. Então, eu acho que a forma de traduzir, né? Aí eu já vou dizer porque eu estou fazendo todo esse preâmbulo. Quando você fala em representação, é porque você já vai para uma relação com um pressuposto pronto.
E por que eu estou dizendo que é a melhor representação? Porque no capítulo 3, o Marx vai falar da circulação e vai dizer, eu vou para a circulação do ponto de vista de uma Entäußerung, ou seja, eu vou exteriorizando a minha capacidade de trabalho no sentido da compra e venda. Quando eu a vendo, ela se torna uma Veräußerung, que é o sentido jurídico da alienação ou da exteriorização da força de trabalho. Ou seja, você tem a mediação ideológica do contrato. E essa relação que envolve Entäußerung e veja, no Capital ele está usando as mesmas categorias lá do manuscrito de 44. E aí ele diz o seguinte, essa relação é uma relação fremd, alheia, não é? No sentido de que a minha representação é uma naturalização da entrada no mercado de trabalho de uma forma que é absolutamente o quê? Natural e legítima. Então, eu represento a minha compra e venda da força de trabalho de um ponto de vista de uma representação que naturaliza essa troca. Então, de novo, nesse capítulo, ele está retomando a categoria Entäußerung, no sentido de você exteriorizar a força de trabalho. Agora, essa exteriorização é uma exteriorização estranhada, na medida em que ela volta para você enquanto parte do valor que ela mesma produz. Ela volta para você enquanto salário. E ela só pode ser mediada a partir de um contrato jurídico, que é a Veräußerung. Então, toda essa relação... Por isso que é terrível a leitura desses caras. Porque eles usam inúmeras categorias, né, fundadas, vamos dizer, numa tradição que eles têm, e que não necessariamente você consegue, vamos dizer, uma equivalência do ponto de vista de como tratar isso em português. Por exemplo, a tradução da Boitempo, assim como a da Abril, do Capital, os caras apanham pra caramba, porque eles não têm como traduzir para o português Entäußerung e Veräußerung de uma forma distinta uma da outra. Ele não poderia usar uma palavra para traduzir Veräußerung, ele teria que usar uma relação para traduzir. Enquanto no alemão isso já está resolvido. E a mediação, essa mediação da Veräußerung é sempre, digamos, uma mediação do estranhamento. Porque não é verdade que você tem duas vontades livres e iguais sentadas em lados opostos da mesa, no sentido de que você está fazendo um contrato em cima da mesma coisa. Então veja como a categorização ela volta, na verdade. Mas volta de uma maneira, vamos dizer, mais profunda, melhor acabada, tal. Mas ela nunca é abandonada do ponto de vista assim, da exposição e da própria teoria da emancipação do Marx. O Lukács resgata essa relação entre fenômeno e essência, aí vai colocar, o mais valor está no âmbito da essência, o lucro está no âmbito do fenômeno, né? Mas o fenômeno não é simplesmente aparência ou mentira, ele também expressa elementos da essência, né? Aí ele resgata lá no Marx, você tem mais trabalho no escravismo, no feudalismo e no capitalismo. No escravismo, no âmbito do fenômeno, aparece como 100% não pago, embora uma parte fica para alojamento e alimentação do escravo, né? No feudalismo quase que coincide fenômeno e essência. Ele coloca assim, né? Que o servo sabe o tanto que ele produz para ele, o tanto que ele produz para o senhor feudal. E no capitalismo, no âmbito do fenômeno, do contrato, né, fica como se fosse 100% pago, mas ele agrega, mais a força de trabalho agrega mais valor no processo do que o valor que corresponde ao salário, né? Enfim, então, e isso tem relação com o fetiche também, né? Esse âmbito do fenômeno, né? A relação entre fenômeno e essência, e o cotidiano, né? Esse automatismo, né? Esse automatismo do cotidiano, né? Como que as coisas... E a gente tem, desculpa te interromper, viu, Davi, que me ocorreu uma coisa. A gente pode confundir, por isso que realmente é um trabalho de filtrar as categorias. Existe uma diferença entre trabalho necessário e tempo de trabalho socialmente necessário. O tempo de trabalho socialmente necessário é aquele que, em dadas condições sociais, a mercadoria vai lá levar para ser produzida. E o trabalho necessário é aquele que, no interior da jornada de trabalho, serve para a remuneração do trabalhador, né, a revelia do trabalho excedente. Entendeu? Então, essas coisas, elas sempre têm que ser muito bem assim, avaliadas no caso do Marx, porque realmente é uma tradição, né?
E não é à toa que o Marx faz a exposição do capital da maneira que ele faz, né? Ele não vem falar de salário, ele começa o Capital falando em força produtiva, mas não fala em força de trabalho. Não é à toa, né? Então, é uma constituição que, assim, a gente leva muito tempo para conseguir entender como é que ele alinhava tudo isso, né? E nesse sentido, a leitura do Lukács ajuda a entender o Marx, porque ela é uma leitura, digamos, que assim, um empreendimento lógico te ajuda a entender a história. E eu acho que o Marx, em alguma medida, faz isso também. Tanto é assim que até o Engels entra na história de que o Marx está falando... A ciência da história que eles reivindicaram lá atrás, e que me parece que há muitas leituras no âmbito da economia que perdem a gênese e o desenvolvimento histórico dos processos. Por exemplo, exatamente. A gênese e o desenvolvimento histórico do capital. Isso. Que não é o mesmo que a sociedade em que domina o modo de produção capitalista. Até Roma, na sua época republicana tardia, já tinha lá capital usurário e capital comercial, né? Então, eu acho que há leituras do Marx que tem um viés ali que não apreende a gênese e o desenvolvimento histórico dos processos. E isso é importante para projetar o futuro também, né? Porque transitar para além do capital, você não compreende a gênese e o desenvolvimento histórico do capital, inclusive a distinção entre capital e capitalismo. Como é que você vai projetar a superação do capital? Né? Aí nós estamos lascados. Né? Aí tem várias coisas, até a questão do escravismo, né? Por exemplo, o Marx analisa o escravismo moderno agora, não o antigo. Analisa o escravismo no sul dos Estados Unidos. Aí afirma que é uma anomalia no mercantil, né? No capitalismo, no interior do processo global do capitalismo mercantil. Mas essa anomalia não pode ser analisada na sua particularidade? Tem gente que é contra, fala que não pode falar em modo de produção escravista, por exemplo. Eu creio que você pode analisar, sim, a particularidade no período do colonialismo, né, na América Latina, Brasil, que predominava o modo de produção escravista, não o modo de produção capitalista. Mas, enfim, aí já é um outro debate. Já é um outro debate, é um outro debate. É isso, gente. É isso. Sextou. Agradecer aí os camaradas, os companheiros, pós-festas, Natal, Ano Novo, enfim, o que foi aí, né? Essa porra toda. Falou, galera, boas festas, viu? Boas férias aí pra vocês. Apesar de todos os desafios, mas vamos em frente. Agradecer aí a excelente contribuição. Tá bom, gente. Obrigado. Um abraço. Falou. Até a próxima.